colocar os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que trouxeram Bíblia, por gentileza. Aleluia. A carta que Paulo escreve, 1 Timóteo. Aleluia. Aleluia. Engrandecido seja o nome santo do Senhor, todo sempre. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, capítulo de número 4, dessa epístola. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém? Amém. Todos os irmãos acharam, encontraram. Amém. Então nós lemos assim, como está no texto: escrevo-te estas coisas, ou melhor, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, dando a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando obstinância de manjares que Deus criou para os seus fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar dele com ação de graça. Agora, toda a Escritura de Deus é boa, não há nada que rejeita, sendo recebida com oração de graça. Diga graças a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, para nós, aleluia, para nós que estamos em Cristo, temos a consciência de comprovação, de exame da palavra de Deus em sua real totalidade. Amados irmãos, podemos ser sinceros diante do texto que nós lemos, diante da mensagem santa que é na Bíblia Sagrada, e nós podemos olhar, levantar os olhos ao horizonte e nós ver como está acontecendo. Nós estamos vendo pessoas que testemunharam a fé em Cristo Jesus e por algum motivo encontraram razões que para nós é insuficiente, mas para os tais é razão suficiente para eles se recuar. O mais interessante é que a Bíblia afirma que o meu justo, ele viverá da fé. Aleluia. Aleluia. E nós temos uma exortação da parte de Paulo. E o que é mais bonito é em tudo que Paulo menciona, é uma expressão própria do seu entendimento pela a glória de Deus habitar sobre a sua vida. E nós podemos entender que é uma maneira clara, a maneira como o Espírito se expressa nesses últimos dias é tão claro que eu não consigo entender, muitos ainda recuando. Aleluia! Mas olhando para um lado humano, olhando pelo lado de um convertido, de um neófito, nós podemos até entender, mas falando de pessoas que já estão abalizadas da palavra de Deus, pessoas que já têm o seu compromisso com a verdade, e nós encontramos eles tateando como recém-nascido. Isso é uma decepção, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais importante do que qualquer uma espada, penetra juntas e medula, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Então é muito importante quando nós olhamos e enxergamos a expressão da epístola de Paulo falando a Timóteo, fortalecendo a Timóteo
saía, e ele reparou jovens que estão se infiltrando, jovens que ele percebeu a aparência. Ele contou para mim a aparência do jovem que estavam ali, não era um, não eram dois, eram alguns, e com as aparências de pessoas que não são pessoas necessitadas, são pessoas de condições, mas estão invocando a espíritos enganadores. E nós temos de Paulo uma orientação tão interessante e a sua admoestação para que nós, como cristãos, estejamos fortificados na palavra santa, porque é uma expressão, tem 2000 anos que o Senhor Jesus Cristo, na realidade, ele esteve no meio do seu povo, anunciando uma mensagem de salvação, de restauração, de mudança de vida. E nós temos esse resultado maravilhoso para que nós continuemos seguindo e não desfalecendo. Porque os que desfalecem, eles caem da estrada e nós podemos ver descansar, podemos ver eles abatidos. Então é muito interessante que nós entendemos a expressão apostólica que Paulo ele diz de uma maneira tão interessante, a expressão eu salvei, parece que não estou só com esse negócio aqui, que eu salvei uma matéria que me dá um interesse, ainda bem que ela me ajuda de graça, não. Isso. Há uma tradução que diz expressamente e uma tradução que diz claramente. O Espírito diz nos últimos tempos que apostarão alguns da fé dando ouvido a espíritos enganadores. Então, de uma maneira expressa, de uma maneira clara, de uma maneira revelada, devemos estar atentos para com os conselhos bíblicos, porque não é de nos admirar. Nós olhando para a Bíblia, nós olhando para a mensagem da palavra de Deus, nós não temos necessidade alguma de duvidar. Nós ficamos constrangidos, irmão. Nós ficamos constrangidos quando nós olhamos pessoas que deveriam estar dando um fruto de vida, mas estão mostrando um fruto de falecimento. Nós precisamos entender que isso não é para nos abater. Nós precisamos olhar por os olhos espiritual para entender que essa realidade ela não vai nos servir como espanto e não vamos ficar cabisbaixo ou abatido quando encontrarmos uma pessoa que deveria estar produzindo frutos dignos, porém estão mostrando frutos indignos. Nessa palavra, nessa motivação de Paulo, que é a manifestação do Espírito Santo, por isso é muito bom entender que quando nós falamos de dons espirituais, nós falamos de armas espirituais que nós precisamos estar munidos, revertidos, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, nos demais irmãos meus fortaleceram no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se nós usarmos um pouquinho que temos, chamado de raciocínio, nós vamos analisar que Paulo está nos mostrando que o projeto do diabo é um projeto imenso para nos destruir. Então ele diz que para que nós estejamos sóbrios, vigilantes contra a astuta, as artimanhas. Se você pesquisar essa sagacidade demoníaca que o diabo adquire para poder usar, e uma coisa interessante, além da dele, ele usa a nossa. Deixa eu nos colocar, porque nós somos inteligentes, nós temos mente, e o adversário ele usa a dele para trabalhar na
Por isso nós temos que estar revertido, temos que manter a nossa decisão firme, porque são muitas pessoas que olham para nós, à nossa volta, e não estão nos admirando, não estão nos elogiando de fato, elas estão simplesmente observando e ver a hora da nossa queda. Desculpe, mas é uma hora que nós temos que ser, como diz aqui, transparente, falar de uma maneira clara e entender que o Espírito de Deus está nos colocando como base, está fixando a nossa condição, porque a realidade que nós temos em Hebreus 11, verso 1, diz que a fé, ela é o firme fundamento, a fé, ela é o firme fundamento. Sabe o que está acontecendo em denominações lá fora? Talvez vocês não sabem, estão proibindo pregadores saírem da igreja dele para pregar em outras igrejas. Gente, nós entendemos que o imperativo do Senhor é uma porta aberta, e por todo mundo é uma ordenança do Senhor Jesus, é um pedido, um clamor sanguíneo de Jesus, e por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas tem muitas pessoas que estão indo, mas não estão trazendo o resultado que Ele está esperando. Preste atenção, quando você vai levar o Evangelho, você tem uma expectativa, como se você fosse com dinheiro comprar pão na padaria. A sua ideia é que você tem o dinheiro e a padaria tem o quê? Pão. Então não pode faltar pão. Na birosca que vende pão, pode faltar pão, mas na padaria não. E quando você vai com o seu dinheiro para comprar o pão, não é pedir piada. E chega na padaria e diz que não tem pão, você vem decepcionado. E mais ainda você encontra a birosca que não produz o pão, ela vem de terceirizar o pão, mas tem pão. Aí você vai ficar sem entender. Mas o Espírito de nós, o Espírito de Deus em nossa vida, Ele claramente, ou seja, expressamente nos admoesta, para que nós estejamos aptos, para que estejamos consciência, para que estejamos conhecimento, porque eu separei aqui, eu espero que assim você, eu separei desses homens a qualidade de algum deles, que nós vamos nos deparar. Mas olha, aproveita que eu estou falando, e quando você encontrar o que eu vou mostrar aqui, examine a si mesmo, dê uma olhadinha para o seu interior, dê uma olhadinha para a sua estrutura, porque quando nós passamos por outras igrejas, nós estamos vendo muitas delas até mesmo cheias, e nós imaginamos que está tudo certo, nós imaginamos que Deus está ali. Não quero dizer que não esteja, porque naquele grande dia há uma grande recompensa para aqueles que acataram com a palavra, que aceitaram a ideia do Evangelho. E tem igreja aí com inventários, tem igrejas aí com misticismo, com falsos ensinos. Temos homens e mulheres que estão se dedicando a inverter o que está escrito na palavra. Estamos vendo os homens que já perderam o céu, mas de maneira nenhuma querem perder o altar, e eles abraçam o altar, como os filhos de Eli, porque no
demasiado ao dinheiro, que tem desejo de ordens, de acumular a riqueza. Melhor, o indivíduo avarento recebe vários objetivos, entre eles algumas expressão popular nas diversas partes do Brasil, entre elas o avaro, coquinha, peraí, eu pronunciei a palavra, casquinha, chifre de cabra, esganado, focinho, fominha, e essas e outras expressão é dada ao avarento. Nós temos aqui o jactancioso. O Simão tem uma ideia do que é uma pessoa jactanciosa. Olha, é muito fácil você observar o jactancioso, porque ele, na cultura do carioca, o jactancioso é aquele cara que gosta de contar vantagem. Ele se autopromove mediante os seus argumentos. Ele constrói um caráter de uma imaginação que é só fumaça, quando na verdade ele não é nada daquilo que ele está dizendo. Esse é o jactancioso, o arrogante, blasfemadores, desobediente aos pais, ingrato. Esses são os tipos de pessoas que estão relacionados nesse acúmulo de expressão de Paulo, que é os últimos dias, aonde esses homens surgem, aonde esses homens serão identificados. Quando estamos dizendo homens, não estamos deixando as mulheres de lado, aquelas mulheres faladeiras, aquelas mulheres que cantam também as mesmas músicas dos nomes anteriores que nós falamos, mas ela resplandece como eles, mas entrega, não para a glória de Deus. Quem está entendendo? É muito interessante observar, porque esses são os tipos de pessoas que quando chega para você, ele não diz que não tem, ele diz que pode, ele diz que é, ele diz aquilo. E quando encontra com alguém que pode ser comparado, não, mas se pode aliar o que ele está dizendo, então ele começa a menosprezar, porque ele é jactancioso, ele é arrogante, ele é prepotente. E isso é a existência. Você não precisa clamar o sangue, não precisa, porque ele vai ouvir e vai gerar para você uma contenda. Mas você pode repreender com o seu olhar e a rejeição pelo seu espírito, que ele sente, porque é espírito que está nele. Faça o teste, faça a experiência. Olha a sua vida como é com Deus e faça a experiência disso. E você vai ver como ele recua, e você vai ver como é que ele cabe nisso, tanto ele, tanto como ela. Ingrato, avarentos, desobedientes, desrespeitadores, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, eu não conheço essa tradução como empatuados, mas o Espírito expressamente diz: em tempo posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a essas pessoas, a espíritos enganadores, as doutrinas demoníacas. Aí volto de novo a falar. O jovem que me trouxe hoje, ele observou no lugar que nós estávamos passando, e ele disse que ele trouxe, quando ele veio me buscar, ele trazia um cliente, e ele deixou na porta do Candomblé. E ele percebeu que era jovem, de boa aparência, e esse jovem se reuniu a outro jovem, também dentro do Candomblé, de boa aparência. Eu não estou dizendo que o Candomblé
buscando. Por que o Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus? Por que nós somos rejeitados pelos nossos irmãos? Por que um não quer ajudar o outro irmão? Por que tornar a cruz mais pesada um do outro? Por que ponhamos essas leis, essas regras? Não faça isso, não faça aquilo. E você olha e você vê que tudo Deus criou, tudo Deus formou, e com ação de graça, no mérito da oração de agradecimento, você quebra o mal. Evidentemente, nós olhamos para o caráter do crente. Nós enxergamos o caráter do crente. Porque na realidade, dizer eu aceito Jesus entre nós já está fácil. Mas quando encaramos um mundo que vai pedir confronto à nossa fé, aí nós nos arrobamos. Aleluia! Então, amados, preste atenção nisso. Eu estou aqui impactado. Eu estou assistindo vidas de pessoas no lugar em que moro, no convívio, no meio de onde eu congrego. Eu estou vendo o que significa a exigência espiritual. Nós estamos vendo pessoas desfalecendo na fé, estão andando arrastadas. E se dependendo de alguns líderes, sabe o que vai acontecer? Eles não vão aguentar o fardo. O Espírito expressamente nos adverte. Quando você tem alguém que é amigo, alguém que é chegado a você, se ele souber de algo que pode lhe prejudicar, ele te aconselha e te orienta. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Vou rogar ao Pai e Ele enviará outro Consolador que fique convosco para sempre. É uma jornada árdua, é uma jornada complicada. Nós estamos vendo blasfêmias altas, que muitas das vezes dentro do ônibus eu procuro um lugar para me esconder, porque eu sei assim que eles vão me fazer pergunta. Se eu tiver de paletó e gravata, vão me interrogar. Eu jogo piadas. Está vendo de paletó e gravata? Eu não quero nem saber se eu sou advogado. Eu não quero nem saber se eu trabalho em alguma área que eu tenho que usar o uniformizado com paletó e gravata. Mas eles jogam piada. Na igreja começa a manifestação de demônios, até o ponto de você querer falar alguma coisa. Tem gente que vem tirar pergunta: pastor, você falou ao Senhor, o nome de Deus, olha como é que eu sou. É a mesma coisa que me contei no Deus de Jesus. Aí Jesus diz: olha, a verdade te digo que se você não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Jesus disse que eles viriam e queriam ser chamados na praça como rabi. Jesus disse: não, só há um mestre. Agora, em primeiro lugar, não se aproxime sem ser convidado. Jesus orientou, Jesus admoestou. Para quê? Para você não cair no engodo. Missionária Leila, você é uma bênção, você é uma mulher de Deus. Aí começa a enriquecer. Sabe o que acontece? Ela vai junto que nem fumaça. Quando procurar, ela sumiu. Por quê? Mas isso, se ela tiver enquadrado nessa música, isso assim, eu tiver enquadrado como jactancioso, como falso, como mentiroso, o que você vai ver?
Nada melhor, eu lembro de uma poesia que eu li uma vez, que o tempo ele é responsável para traduzir o lado oculto daquilo que se diz. O tempo. E eu acho muito interessante quando o tempo me permite conhecer algo e eu não ponho aquilo rápido para o meu entendimento. Eu começo a analisar, para entender a esfera, para entender a lógica da coisa. Então, essa exortação que Paulo usa para Timóteo é uma expressão clara. O Espírito expressamente diz, o Espírito claramente está nos mostrando as coisas podres e ocultas que está acontecendo diante dos nossos olhos. Não é para nós nos assustar, não, é para nós estarmos atentos. O que é oferecido aos ídolos foi oferecido depois de um pacto que fizeram. Aquilo lá pertence. Mas quando se compra na padaria, ou quando se compra no açougue, nós não compramos, damos graça ao nosso Deus. Eu me lembro de uma expressão de Paulo, que ele diz assim: já por carta nos escrevi que não nos associei com aqueles do povo, prostituto, vamos dar uma lista dele. Mas depois ele diz: eu não estou me referindo absolutamente com aquele que dizendo ser devasso, maldizente, for cristão, não do mundo, para que vocês não se assemelhem a eles. Agora estou falando com vocês. Então quando mostra o lado de lá e do lado de cá nós entendemos, porque nós viemos de lá. O que é que ainda está rabichado na nossa vida? O que é que ainda está rabichado no nosso entendimento? A maldade, a malícia, o engano. Como é que nós olhamos os outros? Como é que assemelhamos os outros? Com o nosso caráter, com o nosso caráter? Obviamente não. Temos que tomar cuidado do pessimismo, temos que tomar cuidado com a maldade. Nós precisamos amar. Paulo revela para Timóteo a importância desse amor. É por isso que a carta, se eu amasse, se eu tivesse o melhor povo do mundo, toda a riqueza se eu tivesse, fosse o homem mais querido do mundo inteiro, e não tiver o amor, não adianta. Amados, nós precisamos enxergar isso com muita nitidez. O dom efetivo e mais importante na casa do Senhor é o amor. Porque sem amor ele vai fazer tudo por aparência. Não, eu vou mostrar a irmã missionária Leite, Márcia. Graça. Ah, missionária Márcia, pode se mostrar um pouco do Senhor no meu dia que eu conheci. Graças a Deus. Graça, uma graça. Mas de acordo com a nossa convivência, ela vai abandonando, vai deixando para trás. Aí chega alguém, ela passa por você ruim, e você não vê ela, não percebe, ela não te enxerga. Aí você vai ser obrigado, você vai ser forçado a fazer um exame de consciência. Poxa, quando eu conheci ela, não era assim. Aí agora eu vou sentir aquele complexo de inferioridade. E tudo graças a missionária Graça. Porque ela se mostrou uma pessoa amiga, amorosa, atenciosa. Mas eu vejo que quando tem alguém mais importante para ela do que eu, na vida dela como meu irmão, eu sou deixado para trás. Eu tenho um amigo presbítero, no seu estado dele espiritual, hoje tem muitos amigos, e ele me apresentou um caráter de uma pessoa. E ele
o detalhe que ele me disse, essa pessoa tem sim. Eu consegui enxergar isso também. Quando o senhor está nas dois, é uma maravilha. O condutor à frente do carro dele, quem senta sou eu. Não tem problema que eu esteja sentado na mala. Não tem problema dele que ele esteja indo. Mas você percebe quando você fica em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em quinto plano, em sexto plano, você consegue entender que você está ficando para trás. E você vai diminuindo, vai se diminuindo, vai se diminuindo, vai se diminuindo. E chega uma hora quando a pessoa passa por você, você estende a mão, a pessoa não vê só a mão estendida. Aí você vai entender como os orgulhosos, já ansiosos. Então você vai conhecer essas pessoas que não estão lá fora mais. Sim, lá, mas você vai encontrar. Então são essa expressão que o Espírito claramente nos mostra. Será que eu não sei que ele gosta de mim? Você sabe por que eu não gosto de criar cachorro em casa? Primeiro, é condições para criar um cachorro. Segundo, eu dependo. E como doutrinador de animal, que eu não sou ainda, mas aquela psicose de que eu sei criar animal, eu não quero que ninguém fale com ele, a não ser eu. Eu não quero que ninguém brinque com ele, a não ser da família, mas com muito cuidado, eu quero que ele conheça da família. Mas quem dá, eu quero esconder ele, porque ele é o protetor da minha casa. Se ele vê algum estranho, eu quero que ele lata. Ele fala comigo, eu vou entender a linguagem dele, que está vendo alguma pessoa estranha. Quando ele está latindo para alguém, eu vou bater nele. Eu vou chamar, vem aqui, rapaz, que todo, por que você está assim? Vem cá, venha, vai, venha. Para ele saber que está falando comigo, mas ele vai olhar para mim, olha uma pessoa estranha. Ele vai dizer, eu estranho. Eu vou chamar ele, botando na área para ele ficar tranquilo. Mas eu vou dizer, cala a boca, bater nele, não, está no terreno dele, a área dele. Então, o que o Espírito está fazendo é nos admoestando para nós não sermos enganados pela aparência. Amém? Eu sou de altares. Não será um dia desse que você me vê alguma foto aí pelo trecho corrido e você me vê sentado. Mas tem irmão do lado de baixo para mim, pastor já. É mesmo, sou sentado lá, mas o senhor não está legal. Por que o senhor não fica à vontade? É porque eu não gosto. Eu não me sinto bem, porque eu sempre estou no meio de gente que não tem a mesma intenção comigo. Eu não estou maduro o suficiente, eu não estou preparado o suficiente para sentar ao lado. Desculpe eu dizer assim, você que está me ouvindo, não me interprete mal, mas sentar numa cadeira lá, de uma cadeira e um zegor, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Eu parei de dar um testemunho de minha mãe porque eu culpava minha mãe pelos meus erros. Quando eu entendi, eu peguei a buceta do meu testemunho, só não quebrei. Está lá guardado. Não quero assistir mais, não quero que ninguém tenha mais erro. Muitas vidas foram mudadas. Eu não menti. Mas eu errei. Por quê? Eu coloquei minha mãe como responsável das minhas atitudes. E isso não é certo. E isso é o Espírito que me mostra que eu não estou fazendo o que é certo. Então eu guardei ele, não conto mais o testemunho dele. Não precisa saber. A minha vida é essa. Você crê em Cristo? Me receba como seu irmão. É o suficiente. Quando Nicodemos exalta o mestre, e ele diz, Senhor, que sabendo que as festas de Deus, ou ninguém está muito mais. Jesus viu muita exaltação, muitas palavras sábias, inteligentes. Mas Jesus foi direto no que ele precisava. Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Mudou o curso da história. Nicodemos agora tirou todo o elogio e ele parou. Gente, mestre,
Como é que um homem pode voltar a entrar no ventre materno e nascer a segunda vez? Aí Jesus agora leva ele para outra dimensão, que é nascido da carne, que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Então aquilo ali na mente de Nicodemos é um estado. Quando se volta com a samaritana, Jesus Cristo ele vai ser uma coisa completamente diferente dos padrões judaicos. Ele vai no horário certo, no momento certo. Seus discípulos saibam comprar comida, Jesus se assenta no poço de Jericó. E aí sentado, vai buscar água para beber, já sabia de tudo. E a mulher joga lá e pega a água. Quando vai trazendo a água, ele pergunta: dá-me de beber. E a mulher com aquela palavra: quem é que vai querer negar um copo de água a alguém? Quem é que quer negar um copo de água? Mas ela ainda povo, como sendo todos judeus, pede a ele água para beber, disse que ele não água como nenhum de nós. Jesus mudou o assunto de novo. Se você soubesse quem te pede de beber, eu te pediria, te daria água viva. Olha como é que é o assunto é transportando para o assunto. Olha a finalidade de Jesus. Se tu soubesse quem é do beberia, ele te daria a água da vida. Ela dá aquela voltinha, mas ela se interessou num dispositivo chamado água da vida. Nunca mais você terá sede. Aleluia a Deus. Ela não imaginou que era espiritual. Ela imaginou que ela nunca mais, naquele sol quente atravessando aquela lua toda, se desviando de um de outro para chegar ali e pegar aquela água. Era o único poço que tinha na região. Ela disse: Senhor, onde pois tem a água? Dá-me desta água para que eu não mais tenha sede. Aí Jesus agora vai mexer onde precisava se cantar. Essa mulher poderia ser mulher de palavra. Essa mulher poderia ter uma atitude, um comportamento diferente de qualquer outra pessoa que se diz até crente ser. Mas a única coisa que ela tinha era um relacionamento com isso. Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela responde para ele: estou claro, como o Espírito está aqui, está claro. E ela para e analisa aquilo ali com muita propriedade. De 7,5, porque tivesse 5 que você tem agora não é seu. Ela agora entende que é bom. Acabou a sede, acabou a busca pela água. Ela não disse mais saber de água, ela já estava farta de sede, saciada a sua sede, porque ela encontrou o que ela não esperava. Falava-se de água potável, mas ela entendeu que ela ia encher o seu estômago e ia saciar a sua sede. Só que era espiritual. E quando ela depara com a verdade, Senhor, vejo que és o profeta. Pronto, aí começa o mundo espiritual. E nós não tomamos esse cuidado. Nós não tomamos esse cuidado. Precisamos tomar esse cuidado. Precisamos estar atentos para observar a realidade do nosso dever como homens e mulheres de Deus. Analise isso. Pare um pouquinho, analise, leia a Bíblia, leia ali no Mateus 23, vai ler a crucificação. Dá uma olhada no sofrimento de Jesus Cristo. Conheça Paulo, apóstolo, pega a vida dele e começa a analisar a vida daquele homem. A história desse homem, esse homem era bem sucedido, tinha uma boa condição financeira. Mas veja o que acontece com esse homem quando ele aceita o Evangelho. Que ele leva o Evangelho com seriedade, com o propósito de se encontrar com o Senhor na glória. Não tem tratamento de rei na terra. Esquece isso. Nós somos ousados, valentes. No outro dia eu reclamei com o Senhor. Eu reclamei assim, com ousadia de rebeldia, não. Eu disse: se eu pudesse, eu teria um paletó para cada dia de culto. Eu tenho um irmão em São Cristóvão que ele trabalha no campo
E toda vez que ele compra uma nova quantia de roupa, tem umas roupas que ele tem que tirar do aluguel. Aluguel, você sabe como é que ele só usa um dia só. É uma festa de casamento. E o armário não é inveja. Mas para entender que os armários quebrados, porque ele leva tudo para mim. Ah, você vende, você dá, você faz o que você quiser, é seu. Entende? Hoje eu posso ir para a igreja com paletó, posso voltar a pegar outro paletó na tarde, no evangelho, posso ir, não tem problema. Quem vem pensa até. Mas isso, mano, eu quero que os irmãos entendam a importância que o Espírito do amor, o Espírito de Deus, na nossa vida completa qualquer dom que nós temos. Falar dom de língua, levantar a mão para o céu ser ressuscitado. Mas se não tiver amor, você voltar a enxergar, sem um amor não adianta isso. Mas como é que acontece, irmão? O objetivo não é simplesmente esse ato, salvou a alma, mas a sua, naquele grande dia, você vai dizer: eu não busco isso, dá condições. Só não lembra de mim? Não. A verdade de nós que praticar a iniquidade. Então nós temos que estar atentos. Vamos examinar nós mesmos. Vamos ver o quanto somos ruins dentro de nós. Eu estava falando com o irmão agora de tarde, eu trabalhando com ele, e passou uma pressão no cemitério que ele gosta de trabalhar assim. O lugar do meu trabalho é próximo. E a moça veio e pediu uma corrente, porque ela estava passando mal e ela queria comprar. Ela disse: comprar em 4,50. Mas eu não tinha os 4,50. Mas não pensei se eu conseguiria arrumar para ela os 4,50. Mas ela queria o meu Pix, eu comecei a pensar alguma coisa, esse cálculo meu, quando eu consegui responder a ela que só no Pix, ela não tinha como levar o Pix. Ela foi embora e eu fiquei turbado. Sabe o que é turbado? Eu digo: meu Deus, o que foi que eu falei? Eu errei aonde? Daqui a pouco ela passou de novo, já seguiu o caminho direto. Mas sabe o que eu fiquei preocupado? Porque Jesus diz: dá quem te pedir, e não te desvie daquele que te pediu emprestado. Ela não me pediu, e eu não neguei, eu não tinha condição de dar. Mas será que eu tinha que fazer um esforço para isso acontecer? Será que eu tinha que ir com ela na farmácia? Eu sei que tinha. Não era muito, os 4,50. Não era muito, mesmo se tivesse uns 10, não sei bem. Mas será que eu poderia ter feito alguma coisa? Aí eu estou entrando no carro para poder pegar material lá em Valdir Freitas, e eu fui conversando com ele. Ele: você está bem? Eu bem, não, estou querendo entender se eu perdi alguma chance. De repente ele era um anjo do Senhor, testando a minha fé. Poxa, nós temos que entender que nós estamos sendo provados. Então, se nós negarmos a fé, somos criados como credo. Bem, que Deus deixe abençoe nossos irmãos. Eu não nego, meus irmãos, que eu estava muito quente para falar desse assunto. Algumas rotas, eu montei algumas rotas aqui, porque a gente estamos entre 3 pessoas, e para não haver choque, o que eu estou falando, eu prefiro parar, entendeu? Mas, vamos dizer, se eu tivesse um lugar assim, espantando, onde ninguém, onde eu tivesse, não sei explicar, porque eu sinto Deus tem sua maneira de agir. Deus sabe que do jeito que eu estou aqui, para 5.000 pessoas, dá no erro. Jesus sabe disso. Eu só preguei uma vez para 5.000 pessoas. Entendeu? Só uma vez eu me lembro. Agora, quando eu trabalhava na rádio,
possível, né? Que aonde vai a audiência de uma rádio, lá está o mente comigo. Mas de uma coisa eu quero dizer para os irmãos, preste atenção na voz do Espírito. Irmão, como eu posso ouvir a voz do Espírito? É um relacionamento, lendo a Bíblia, orando, sempre vigilância. É o Espírito de Deus, ele quando fala, ele fala. O evangelista fala suave, não. O Espírito tem a sua multiforma de agir na vida do seu ser. Ele não fala só de um jeito. Se você tiver dúvida, deitado, mas não saia com ela. Deixa tudo em qualquer lugar para ele se ver, mas não dá uma coisa. Amém? Posso falar com os irmãos? Senhor Deus e meu Pai Celestial, nesse momento de oração diante da tua santa e bendita presença, quero agradecer neste momento, quero te agradecer pela tua palavra e quero entregar o teu povo, esse povo do Senhor, nas tuas mãos. E quero te pedir, meu Deus, que a cada um deles tenha a tua graça, o poder do teu Espírito, ao ponto de entender, discernir claramente, expressamente a tua presença. Quando o Senhor fala com cada um, Pai, abre a mente dos teus servos e servas, abençoando em nome de teu filho Jesus. Aproveito essa oportunidade para te apresentar o teu servo, pastor Haroldo. Não sei, meu Senhor, ele não me entendeu hoje, não sei o que se passa, mas estende as tuas mãos sobre o teu filho, livra, guarda de qualquer cilada. E se estiver emocionalmente ferido, levanta meu filho, toca no coração dele, meu Deus, e manda ele para dentro. Esse que eu te peço a ti, agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.